Amados irmãos, a paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Leonardo Correia, da Igreja Missões Urbanas Sal da Terra, igreja que fica aqui na Osório de Paiva, 5305 no Parque, Jerusalém. Também Candezinho, né? Hoje eu estou vindo gravar esse vídeo e antes de trazer um testemunho sobre o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de pedir a você que desse uma inscritazinha no seu canal aí, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta, dá um like, fortalece aí o nosso projeto, canal Mover Pentecostal, a palavra de Deus pregada com som e poder, nos ajuda aí a divulgar a obra do Senhor. Para dar base ao meu testemunho do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de ler Atos capítulo 2, verso do 1 ao 3, todo mundo conhece, e como eu quero ser bem sucinto, o texto fala que quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som, um vento e veio muito impetuoso, encheu toda a casa, e de repente foi visto entre eles línguas repartidas como de fogo, e todo mundo conhece o texto, quem é pentecostal sabe que ali houve o batismo de 120 irmãos com o Espírito Santo, os quais falavam línguas estranhas, em outras línguas, e foi um grande mover. Então, no dia 14 de dezembro de 1994, às 19 horas e alguma coisa, na casa da irmã Dalva, lá em Natal, no bairro Nordeste. Hoje ela é pastora Dalva da igreja Cristo para Nações. Se você estiver em Natal, fica ali perto da Urbana, da igreja Cristo para Nações, da pastora Dalva. Então, no dia seguinte, depois que eu me reconciliei, você que ouviu a parte 1 do testemunho da minha conversão, vou falar um pouco sobre a questão do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Voltamos para casa, maravilha, no outro dia de manhã, eu já amanheci bem melhor, aquele pânico que tinha sobre mim já tinha sido colocado por terra, glória a Deus, estava me sentindo livre, leve, lavado pelo sangue do Cordeiro, porém, existia algo em mim que eu precisava me libertar. E eu quero ser bem sincero com você, quero que você tenha bem atenção sobre isso que eu vou estar falando. Quando eu amanheci, eu ainda fumava. E, na verdade, eu conversei com a minha mãe, a irmã Luz de Cruz, saudosa memória, e eu dizia: mãe, e agora como é que vai ser eu crente e continuar fumando? E ela disse para mim: comece a jejuar. E me orientou: e vá para o círculo de oração e comece a pedir para que o Senhor liberte do cigarro. E foi assim durante esses 28 dias, mais ou menos até do dia 14 de dezembro até o dia 8 de janeiro de 1995. Eu ia para a consagração, chegava em casa, acendia um cigarro. E me dizia: meu Deus, eu preciso me libertar disso. Também eu não me escondia de ninguém. Eu pegava, sentava na calçada, acendia um cigarro. Às vezes a minha mãe ficava até do meu lado assim, e as pessoas diziam: ei, Leonardo, tu não é crente agora? Na verdade, eles diziam Naldo, né? Porque na nossa terra ninguém chama a gente pelo nome oficial, sempre pelo apelido de criança. E eu dizia para eles: não, rapaz, eu sou crente mesmo, mas agora eu vou orar para o Senhor me libertar, porque eu sei que Ele vai me libertar. E passou-se uma semana, e eu orando, pedindo a Deus, jejuando, assim como a minha mãe fazia. Na verdade, eu não fumava mais como antes, né? Acendia um cigarro ali, eu estava aí lutando mesmo para deixar, mas as minhas forças eram poucas, né? As minhas forças eram poucas e eu realmente lutava veementemente para se libertar do cigarro. Eu também não gostava daquela situação lá no trabalho, onde eu trabalhava, o CETRANS,
né, meus amigos, agora sabendo que era crente, inclusive, né, olha que coisa maravilhosa, um grande amigo meu, Marcelo Pires, daquela época, reconciliou-se há pouco tempo atrás aí, e também está na obra, voltou para a obra, glória a Deus. Alguns amigos daquela época continuam trabalhando nas atividades que nós realizávamos naquela época. É só questão de uma notificação. Eu sei que o Marcelo se reconciliou, eu não sei se o Júnior se reconciliou ainda. Alguns amigos que também eram desviados, né? E ficavam conversando comigo, Leonardo, tu reconciliou agora e vai continuar fumando. E eu dizia para ele, rapaz, eu creio que Deus vai me libertar, minha mãe está me ajudando, está orando, está me ensinando a jejuar. É, a questão, a questão de me orientar, e ela me orientava, e Leonardo, você tem que ficar despreocupado, que a hora que o Senhor quiser libertar, Ele liberta. Não se agonie por causa disso, e nem enfraqueça por causa disso. Vá lutando, não tem que dar satisfação para ninguém. O seu compromisso agora é com Deus e Ele vai honrar o seu compromisso, Ele vai lhe libertar. E eu ia para os cantos, ia para o ciclo de oração, via mensagem, glória a Deus e aleluia. Né? E esses 28 dias de, de crente era uma luta realmente muito grande, né? Porque dessa vez eu queria realmente ser crente, queria dar alegria aos céus, queria dar alegria à minha mãe, né? Depois de quase 8, 9 anos afastado da casa do Senhor, eu realmente estava voltando, né? Eu estava voltando porque o Senhor me chamou, o Senhor me convocou. Não era vontade minha, porque há alguns dias atrás, antes da minha conversão, eu estava trabalhando no Carnatal, estava trabalhando num bloco, né, de segurança, né? Eu tinha acabado de sair de uma campanha para o governador do estado, trabalhava com então senador Lavoisier Maia, né, grande conhecido da família Maia no estado do Rio Grande do Norte. Eu estava no auge, estava lá em cima, e o Senhor me convocou pela sua misericórdia, pela sua graça, e eu, agora convertido, mas ainda com o vício do cigarro. Um dia 8 de, o dia 8 de janeiro, um domingo de 1995, eu disse para minha mãe, mãe, vai ter o congresso da mocidade lá em Nazaré 2, né? E eu estou querendo, vou para a consagração de 79 que tem lá, e venham para casa. Mas eu não sabia que era um congresso, ou eu sabia? Não, eu acho que eu sabia que era um congresso. Só que eu achava que haveria a consagração de 7 às 9. Então eu fui para a consagração. Quando eu cheguei lá, o irmão me informou que não teria consagração. Iria haver um estudo bíblico apenas às 9 horas da manhã. E eu, um estudo de avivamento. E eu não quis retornar para casa, apesar de ser assim, relativamente perto, e voltar depois. Já aproveitei que já estava lá e fiquei lá. Eu perguntei ao irmão se eu podia ficar lá, e eu fiquei lá das 7 às 9 orando, né? Lá ligado com os céus. Meu pedido era para que o Senhor me libertasse do cigarro, né? Me fortalecesse. Esse era o meu pedido. E o que foi que aconteceu? Chegou a hora, quem estava ministrando o louvor, se eu não me engano, era o Eli de Jesus. Eu não lembro quem era o pregador nessa manhã. Eu sei que foi uma mensagem muito poderosa, também não lembro a mensagem. Seria maravilhoso se eu lembrasse a mensagem que foi pregada, mas foi uma mensagem impactante. E quando chegou no final da mensagem, eu lembro que o pregador disse: quem não é batizado com o Espírito Santo e que quer vir ser batizado com o Espírito Santo. Eu já conhecia a questão do batismo com o Espírito Santo, porque em casa a minha irmã era batizada com o Espírito Santo, falava línguas estranhas, profetizava, a outra também falava línguas estranhas, era usada em visão. Então, eu queria, né, conhecer mais, né, daquilo ali, e vi, né,
ali a oportunidade de o Senhor me batizar no Espírito Santo. E eu fui lá para frente, para a glória de Deus. Quando eu estava indo no percurso entre o local que eu estava sentado e o altar, Deus deu uma revelação para uma irmã. E posteriormente o culto, eu a conheci. E para a glória de Deus, naquela manhã, eu fui batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Foi tanta lágrima, tanto poder. Fiquei rouco de dar glória a Deus e aleluia. Dia 8 de janeiro de 1995, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. O impressionante é que depois do culto, aí essa irmã que teve a visão veio até mim, o nome dela é Sila, irmã Sila, né? É uma jovem, chegou perto de mim e disse assim, olha, na hora que você saiu do seu canto e ia para uma jovem de oração, e ia para o altar, o Senhor disse para mim, eu vou batizar esse rapaz com o Espírito Santo. Foi batata, foi batizado com o Espírito Santo. Então nós pegamos aquela amizade, e ela disse, você vai para casa, porque mais tarde vai ter um estudo, né? Aí eu disse, eu vou para casa, mais tarde eu veio, não, vamos fazer o seguinte, aí eu conheci a irmã dela, Elianai, conheci a sobrinha Soraya, toda a família, pegamos aquela amizade, aí ela falou, você se incomoda de almoçar lá na casa da minha irmã, a gente vai todo mundo para lá, você vai almoçar com a gente. Eu falei, mas vocês nem me conhecem, não, mas não tem problema não, vamos almoçar, aí me levaram, né? Para almoçar na casa deles, né? E quando nós chegamos lá na casa, aconteceu uma coisa sobrenatural. Nós fomos orar para almoçar e o Senhor me tomou em línguas estranhas, irmãos, e o Senhor me deu uma profecia para o esposo dela, o irmão Severino, que já dorme no Senhor, e Deus deu uma palavra profética para ele e à noite a palavra se cumpriu. Então, tornou-se, né, um elo de amizade muito grande com a família da Sila. Conheci seus pais, o irmão Luiz, um grande evangelista, né, e conheci a irmã Maria, mãe da Sila, uma mulher de oração, gente muito boa, e essa família me adotou e nós pegamos a amizade. Mas, quando eu cheguei em casa, né, eu ainda acendi um cigarro. Aí eu acendi o cigarro, senti um gosto esquisito e joguei fora. Quando eu fui dormir à noite, eu tive um sonho. E naquele sonho, perto da minha casa, ia passando um velório. As pessoas levando o caixão. E eu, no sonho, curiosamente, me levantei e fui ver quem era o cadáver, né? O morto. Para minha surpresa, quando eu cheguei lá no enterro, o morto era eu. Era eu o morto, né? E as pessoas diziam assim, Naldo se levanta, Naldo se levanta, Naldo se levanta. E uma voz bradou lá do céu dizendo assim, dessa vez ele morreu de vez. E eu lembrei da palavra que eu falo lá no testemunho na primeira parte, né? Que eu me reconciliei várias vezes por vários motivos, que não era o verdadeiro. E nesse dia, além de eu ser liberto do cigarro, o Senhor me deu a palavra de que realmente dessa vez eu estava convertido. E para a glória de Deus, desde aquele dia, nunca mais eu fumei. E eu confesso a você, irmão, que eu era tão viciado no cigarro que eu trabalhava assim, vamos dizer aqui, da minha casa para o trabalho, era uma meia hora andando a pé. E eu trocava meus vales de transporte por cigarro e ia a pé. E o Senhor me libertou do cigarro. Oh, aleluia! Foi uma maravilha. E quando eu cheguei para congregar na igreja, eu via pessoas botando regras. Eu não quero aqui julgar ensinamento de ninguém. Eu estou falando aqui um testemunho pessoal. Fulano não é batizado com o Espírito Santo porque usa brinco. Fulano não é batizado com o Espírito Santo porque anda de calça comprida, no caso das meninas. Os meninos são batizados com o Espírito Santo porque usam bermuda. E eu olhei e contei para os irmãos. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu ainda fumava. E depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, o Senhor me libertou do cigarro. O que era inadmissível para o ensinamento da denominação lá, porque as pessoas diziam que para você ser batizado com o Espírito Santo, primeiro tem que se santificar.
É uma experiência pessoal, tá? E eu aprendi que quem decide quem vai ser batizado com o Espírito Santo na hora lá da oração é o Espírito Santo, não é ninguém. Eu lembro que, naquela época, vocês que são mais antigos sabem, as jovens eram disciplinadas se usasse batom, cortasse o cabelo, era afastada do conjunto por indisciplina. E a minha irmã, usando batom, foi batizada com o Espírito Santo, e às vezes a pessoa mais rebelde do conjunto era batizada com o Espírito Santo e a santinha não era. E eu comecei a questionar assim o porquê. Porque quem decide, meu filho, quem vai ser batizado sou eu. Eu já vi gente jejuando, consagrando e não foi batizado com o Espírito Santo. Mas já vi gente se levantar de bermuda e vir e ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu entendi que ele batiza quem ele quer, a hora que quer, quando quer. Eu já tenho testemunho de pessoas que foram batizadas lá em cima do teto, consertando a antena para assistir uma partida de futebol. Foi batizado com o Espírito Santo, eu conheço. Foi meu presidente de mocidade. Eu conheço pessoas que estavam no banho, foi batizado com o Espírito Santo. Eu conheço pessoas que estavam no trânsito, foi batizado com o Espírito Santo. Conheço pessoas que estavam em casa sozinha e foi batizado com o Espírito Santo. Então, quem decide a hora de você ser batizado com o Espírito Santo é os céus. Não estou querendo aqui desestimular ninguém a buscar, não, busque. O próprio Jesus diz assim, ora, se o Senhor conhece os pássaros do céu e suas necessidades, quanto mais aquele que busca, o Senhor não vos dará o Espírito Santo. O Senhor vai batizar com o Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer é que o legalismo humano impôs regras para ser batizado com o Espírito Santo. Numa revista de uma escola bíblica, tem dizendo assim, como ser batizado com o Espírito Santo? Primeiro, conhecimento. Diz lá, eu não estou ignorando isso, não, estou falando um testemunho pessoal. Eu já vi pessoas que aceitaram Jesus na mesma hora, foram batizados com o Espírito Santo, conhecimento. Pessoas que nunca foram crentes, não têm família crente, não são parentes de ninguém crente, aceitaram Jesus, foram batizados com o Espírito Santo na mesma hora. Então, essa tese do conhecimento é buscar com fé. Se não conhece, como é que vai buscar com fé? E pessoas que eu vi ser batizadas com o Espírito Santo, pessoas que, eu vou contar aqui, você crê se você quiser, uma pessoa, a gente estava numa vigília em cima do monte, na Barra do Ceará, no monte, acho que é São Tiago, né? E tem muitas pessoas testemunhas, e umas pessoas vieram nos assaltar e caíram endemoniados, e um foi embora, foram libertos, um foi embora, um se reconciliou e foi batizado com o Espírito Santo. Eu estava lá na igreja, Assembleia de Deus do Terminal, Tempo Central, agora lá no Conjunto Ceará, e uma jovem se levantou de bermuda para se reconciliar. Quando ela deu o primeiro passo, caiu uma labareda de fogo em cima dela, e a santinha lá. E muitas pessoas que eu tenho andado, já há pouco tempo, esses poucos dias de pregação, eu tenho andado em cidade que faz 2 anos, 3 anos que não tem batismo com o Espírito Santo, e pela misericórdia do Senhor, quando a gente chega lá, ensina, o Senhor tem reconciliado pessoas que estão mais de 2 anos sem falar línguas estranhas, obreiro sem falar línguas estranhas, sou batizado com o Espírito Santo, mas está sem falar línguas estranhas, e eu vou lhe dizer aqui, debaixo da graça do Senhor, desde o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, nunca deixei de falar línguas estranhas. E o Senhor, pela sua graça, tem nos emprestado algumas ferramentas, tem nos dado o dom da palavra, que ele é maravilhoso. O rema é uma coisa assim, você fica sem entender como é profundo. É profundo o conhecimento na palavra, quando o Senhor revela, é além da teologia. É claro que a teologia nos dá conhecimento técnico, a arqueologia nos dá conhecimento técnico, a pneumatologia nos dá o conhecimento técnico, a ramatologia nos dá conhecimento técnico. É claro que todas essas doutrinas nos dão conhecimento técnico, mas o prático é incomparável. É incomparável o poder do Espírito Santo na vida do crente. E um dia perguntaram para mim, e também ensinavam isso, que o batismo com o Espírito Santo era a porta para os dons. É o ensinamento que davam. Mas eu conheço pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, são usadas em profecia.
pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e Deus revela, pessoas que não são batizadas no Espírito Santo e têm sonhos e visões. O que se quer dizer que ele dá a quem quiser, porque quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, o selo da promessa. Esse todos recebem. Na hora que aceita Jesus, recebe o selo da promessa. Agora, o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. E esse revestimento de poder, você não recebe por mérito seu. Quem dá é o Espírito Santo, a quem ele acha que é necessário receber o revestimento. Bom, se esse testemunho edificou você, eu aconselho, você que não fala mais línguas estranhas, e oro, seja restaurado agora em nome de Jesus. Que aquele mesmo vento, aquele mesmo barulho, aquele mesmo som que invadiu o tabernáculo onde estavam, aleluia, os discípulos, invada agora a sua casa, invada agora onde você está, e que você seja batizado com o Espírito Santo, que você seja renovado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo derrame sobre você o dom da palavra, o dom da profecia, o dom de visão, o Espírito Santo domine a sua vida. Esse é o meu pedido aos céus, em o nome de Jesus. Deus em Cristo os abençoe. Eu sou irmão e servo, pastor Leonardo Correia.